O mundo visto do céu. Neste episódio, França. Calais até Caen. Nossa viagem começa perto de Calais, no ponto mais estreito do Canal da Mancha. Depois de Boulogne, começa a Côte d'Opale, que inspirou artistas e escritores do século XIX. No pitoresco porto de St. Valery, alcançaremos para o interior até Rouen, onde Joana d'Arc foi queimada em 1431. Seguiremos pelo rio Sena até o litoral de Le Havre, uma cidade portuária que quase ficou totalmente destruída na guerra. Passando pela elegante cidade balneária de Deauville, terminaremos essa viagem na cidade histórica de Caen, o último lugar de repouso de Guilherme, o Conquistador. O litoral norte da França fica em um dos canais mais famosos do mundo, o Canal da Mancha. É uma faixa estreita do mar entre a Inglaterra e a França. Do ponto mais estreito, no Cabo Grisnez, é possível ver o litoral inglês a apenas 34 quilômetros de distância. A proximidade com a Inglaterra possibilitou o desenvolvimento de um importante centro de comércio e transporte no litoral francês já na Idade Média. E hoje, Calais continua sendo um dos maiores terminais marítimos de passageiros da Europa, utilizado por mais de 10 milhões de pessoas por ano. Surgiram grandes indústrias ao redor do porto, inclusive no ramo de fabricação de papel. Tradicionalmente, Calais era famosa por seus tecidos. Duas grandes fábricas de rendas continuam em operação atualmente. A cidade ficou destruída após o bombardeio alemão na Segunda Guerra Mundial. Resistiram apenas algumas edificações importantes, como o magnífico prédio do governo local construído em estilo renascentista flamengo. Todos os anos, milhões de turistas ingleses vêm a Calais, principalmente porque a cerveja, o vinho e o tabaco são mais baratos. Mas nem todos vêm de ferry. Em vez de passarem por cima do Canal da Mancha, muitos preferem passar por baixo dele, através do Eurotúnel. Com 38 quilômetros, passando a uma média de 45 metros abaixo do leito do mar de Calcário, ele percorre o maior trecho submarino do que qualquer outro túnel. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis selecionou o túnel como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além da passagem de caminhões, o túnel conta com uma frota de 27 trens velozes, chegando a 300 km por hora e transportando até 750 passageiros. Para fazer a ligação entre as capitais da Inglaterra e da França, a viagem entre Londres e Paris leva cerca de 2 horas e meia. Continuamos indo para o sul ao longo do litoral francês, onde as praias contínuas e planas são o lugar ideal para caminhadas e passeios de carro à vela contra os ventos frescos que sopram do canal. Mais adiante, fica o maior e mais movimentado porto pesqueiro da França.
Boulogne-sur-Mer. Com sua localização no Canal da Mancha, é um dos centros mais importantes da Europa no processamento e distribuição de frutos do mar. A cidade foi originalmente estabelecida pelos romanos como uma base para a invasão da Grã-Bretanha. Ao longo dos séculos, Boulogne continuou crescendo como um porto importante e centro religioso. No centro da cidade velha, a importante cúpula da Basílica se destaca, construída no local onde supostamente teriam ocorrido milagres no século VII. As cidades industriais litorâneas finalmente dão lugar a uma série de estações praianas. Elas ganharam fama no início dos anos de 1900 como destino turístico para a alta sociedade inglesa e francesa, sobretudo a cidade de Le Touquet. O resort foi fundado em 1876 pelo proprietário do jornal parisiense Le Figaro e tomada mais tarde por empreendedores ingleses ávidos por divulgar Le Touquet como o resort mais chique da França, com campos de golfe e tudo. A cidade teve seu auge entre a década de 1920 e a Segunda Guerra Mundial, quando boa parte da cidade ficou destruída. Hoje, Le Touquet ainda é um resort muito procurado o ano todo, pois recuperou parte de seu esplendor do passado. Le Touquet ocupa um longo trecho de praias, dunas e penhascos conhecido como Côte d'Opale. O nome foi dado pelo pintor Édouard Lavec, que ficou impressionado com a luminosidade do local. A paisagem inspirou muitos artistas, dentre eles os escritores Victor Hugo e Charles Dickens, e o grande pintor inglês J.M.W. Turner. Mais para o interior fica a cidade medieval de Montreux. Curiosamente, havia um porto aqui, mas hoje ele fica a 14 quilômetros da costa devido às mudanças na maré ao longo dos séculos. A cidade antiga é rodeada por uma proteção de 3 quilômetros erguida pelo maior engenheiro militar francês do século XVII, conhecido simplesmente como Vauban. Mas Montreux ficou famosa como um dos cenários em Os Miseráveis, o clássico de Victor Hugo no século XIX. Na pitoresca cidade pesqueira de Olt, penhascos brancos e impressionantes surgem das terras baixas e são um ponto alto do litoral na região da Picardia. Nesse local procurado para caminhadas, alguns estão a 80 metros do nível do mar. São ricos em restos fossilizados de criaturas marinhas do período Cretáceo Superior, entre 65 e 100 milhões de anos atrás. Por serem de pedra calcária, os penhascos são propensos à erosão e deslizamentos de terras ocasionais. A 10 quilômetros de distância fica o porto de Dieppe, uma cidade com cerca de 35 mil habitantes. Atualmente, Dieppe é um importante embarcadouro e porto pesqueiro. Há cerca de 500 anos, era aqui que moravam os melhores cartógrafos da França. Seu conhecimento e habilidade ajudaram nas primeiras expedições para os Estados Unidos, que levaram as primeiras colônias francesas no Novo Mundo. No entanto, Dieppe talvez seja mais conhecida por uma operação de embarque fracassada por parte de forças predominantemente canadenses durante a Segunda Guerra Mundial, que provocou a morte de 1.400 soldados aliados. Um dos maiores marcos de Dieppe é o castelo medieval. Ironicamente, ele foi construído como defesa contra os ingleses, mas hoje ostenta as bandeiras canadense e britânica em homenagem aos mortos na tentativa de libertar a cidade.
De Dieppe, esses penhascos seguem por mais 100 quilômetros. Embora essa faixa tenha sido batizada como Costa de Alabastro, em referência à brancura do calcário, os penhascos revelam, na verdade, uma variedade de fortes tons de terra, principalmente devido aos diferentes tipos de líquens presentes. Em alguns pontos, pequenos vales e mini desfiladeiros dão lugar a pequenas praias. Comunidades pesqueiras como Val-les-Roses. E até mesmo esse isolado quebra-mar de pedra em Satteville-sur-Mer. Um lugar perfeito para sentir a refrescante brisa do mar, o ar salgado e ouvir o canto das gaivotas. St. Valery en Caux é um convite para navegar ao longo da costa do Alabastro. É uma cidade portuária com ancoradouro para 550 barcos. Flanqueadas por penhascos escarpados, o sedimento calcário faz com que as águas ao redor do porto ganhem um forte tom esverdeado. Embora St. Valery sempre tenha sido uma cidade mercantil e pesqueira, o turismo é hoje responsável pela maior parte da receita. Mais para o interior, do outro lado dessas terras férteis, fica Rouen, a capital histórica da Alta Normandia. Situada no rio Sena e a 200 quilômetros de Paris, Rouen é o maior porto de embarque de cereais da Europa, responsável por quase metade da exportação de grãos da França. Os destinos estão por todo o mundo, como o oeste da África, Oceano Índico e até mesmo Cuba. Rouen tem sido um porto importante há séculos e já foi uma das maiores e mais prósperas cidades da Europa medieval. Do século XI ao século XV, Rouen ficava no centro das dinastias anglo-normandas, que governaram a Inglaterra e boa parte da França moderna. Mas a cidade talvez seja mais associada a Joana d'Arc, heroína e santa francesa. Em 1431, com 19 anos, ela foi trazida para Rouen, julgada e queimada viva por heresia. Os restos mortais foram lançados no rio Sena. Hoje, a história e o legado de Rouen atraem 1,5 milhão de turistas por ano. O marco mais importante é a catedral, que data do século IV. Foi reconstruída e modificada diversas vezes, e a impressionante torre do século XIX fez com que a catedral fosse considerada por algum tempo a construção mais alta do mundo. Dentro da catedral fica o túmulo com o coração do rei Ricardo Coração de Leão, um guerreiro do século XII. Seguindo pelo sinuoso rio Sena na direção do Canal da Mancha, passamos por várias pontes impressionantes, uma mais notável do que a outra. Esta é a Ponte de Broughton, finalizada em 1977, com 320 metros de vão central. É a ponte estaiada mais antiga do mundo no gênero. "30 quilômetros rio abaixo fica a ponte suspensa de Tankerville, de 1959. Na época da inauguração, era a ponte mais extensa da Europa, com 960 metros.
Mas essa estrutura gigantesca não tinha sequer a metade da extensão da ponte que foi inaugurada 36 anos depois, na foz do rio Sena. A Ponte da Normandia. Até 1999, esta era a maior ponte estaiada do mundo, projetada especificamente para suportar ventos fortes. Ela dava acesso crucial a uma das mais importantes cidades industriais da França, Le Havre. Le Havre, que significa o Porto, é a segunda cidade portuária mais movimentada da França depois de Marsella. Também era um importante terminal marítimo de passageiros para travessias transatlânticas até a década de 1970, quando a aviação civil se expandiu. Entre as indústrias da cidade estão refinação de petróleo e fabricação de cimento e fertilizantes. Mas, apesar da relativa prosperidade de Le Havre, a cidade tem um passado triste e obscuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade sofreu mais danos do que qualquer outra cidade do país e ficou quase toda destruída. 5.000 pessoas morreram durante os ataques das forças aliadas em 1944. Só na noite de 5 de setembro, morreram 3.000. Foi o ataque com o maior índice de mortes na França durante a Segunda Guerra Mundial. Le Havre foi praticamente toda reconstruída. A torre de 107 metros na igreja de São José é um monumento aos 5.000 civis mortos durante o conflito. Com o intuito de redefinir a sombria imagem industrial da cidade, o arquiteto e paisagista francês Alexandre Chemtov foi escolhido para criar essa praia de 2 quilômetros com areia fina e pedras. Ganhou o prêmio de Resort à Beira-Mar Nacional em 1999. Seguindo pelo rio Sena ao sul, vemos um quadro completamente diferente. Uma cidade portuária antiga e tradicional que foi poupada dos ataques durante a Segunda Guerra Mundial. Honfleur, ponto de parada nos cruzeiros, é uma pitoresca cidade pesqueira e marina cuja história remonta ao século XI. Nos anos de 1600, ela prosperou no comércio com o Canadá e a costa africana. Consequentemente, a cidade tornou-se um dos principais portos para o comércio de escravos na França. Muito tempo depois, quando a vizinha Le Havre reduziu a importância de Honfleur como cidade portuária, seus encantos atraíram alguns dos maiores artistas do final do século XIX. Considerada o berço do movimento impressionista, pintaram aqui Monet, Cézanne, Renoir, entre outros. O pintor francês Eugène Bodin descreveu Honfleur como o local mais encantador do mundo. Hoje a cidade atrai 3 milhões de visitantes por ano, fazendo deste um dos principais pontos turísticos da França. Ainda ao longo do Canal da Mancha, as terras cultiváveis dão lugar a florestas e casas de campo. Aqui na Baixa Normandia, mais de 5.000 imóveis pertencem a cidadãos britânicos, atraídos pela qualidade de vida e proximidade com o país de origem. 1/3 deles mora aqui. Uma região bastante procurada para quem tem muito dinheiro é Deauville, um dos resorts praianos com mais fama e prestígio da França. Em 1858, o Duque de Morny, meio-irmão de Napoleão III, quis transformar uma extensão de areia e pântano em um reino elegante perto de Paris. Em 4 anos, Morny criou uma cidade cujas vilas magníficas, pista de corrida de cavalos e ligação ferroviária com a capital fizeram dela um refúgio para os ricos e famosos.
Coco Chanel abriu aqui sua segunda loja e acredita-se que o cassino de Deauville tenha inspirado Ian Fleming a escrever Cassino Royale. Hoje, Deauville ainda é um elegante destino de férias para a alta sociedade. Com marina, pista de corrida de cavalos, festival internacional de filmes e hotéis suntuosos, Deauville é considerada a Riviera parisiense. Encerramos essa viagem perto do rio Orne, na cidade histórica de Caen. Este foi o lar e lugar de repouso final para Guilherme o Conquistador, o maior de todos os líderes normandos cuja influência chegou a lugares distantes como o Reino da Sicília. Em 1066, Guilherme foi coroado rei da Inglaterra após derrotar Haroldo, líder anglo-saxão. Apenas um ano depois, ele estava de volta a Caen para construir uma abadia como penitência por ter se casado com Matilda, sua prima. Um casamento que não teve a aprovação do Papa. Era a abadia de Saint-Étienne, hoje considerada uma obra-prima normando-romanesca. Nas Torres Gêmeas existem pináculos góticos. Com 84 metros de altura, eles renderam a Caen o apelido de Cidade dos Pináculos. Versão brasileira, DPN Santos.